Começa hoje o julgamento de José Carlos Alves dos Santos. O ex-assessor da Comissão Mista de Orçamento ficou conhecido por liderar a máfia dos anões do orçamento. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato da mulher, Ana Elizabeth Lofrano. Mais um trem da alegria está pronto para partir do Senado Federal. Cada senador vai poder contratar mais 2 assessores. Para compensar, eles prometem demitir funcionários com cargos comissionados. O prefeito de São Paulo e o ex-coordenador da dívida pública da capital paulista estão com os bens indisponíveis por decisão da Justiça. Surge uma nova acusação contra o governador do Acre, Orleir Cameli. Ele prestou depoimento na Câmara dos Deputados e negou a compra de votos para aprovar a reeleição. Suspensa a greve dos PMs de Minas. A decisão saiu depois de uma reunião entre o comando da Polícia Militar e os grevistas. O policial acusado de atirar num cabo durante a greve já está preso. O Congresso vai ser convocado extraordinariamente em julho. O governo estuda a possibilidade de manter no ano que vem a CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, para levantar dinheiro para a saúde. O imposto deve arrecadar 6 bilhões de reais até o fim do ano. Os vestidos usados pela princesa Diana valem uma fortuna, mais de 3 milhões de dólares. Foi o que arrecadou o leilão beneficente de ontem em Nova York. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Uso de Drogas e a Organização das Nações Unidas divulga um relatório que mostra a evolução e as principais causas do consumo de drogas no mundo. A Bolsa de Valores de Nova York registrou queda de 0,88%. Na Bolsa de Tóquio, as cotações também cederam. A queda no fechamento foi de 0,26%. Em Milão, baixa de 0,13%, em Paris, alta de 0,26%, em Frankfurt, os preços subiram 0,18% e em Zurich, o mercado abriu em alta de 0,64%. No mercado cambial, o dólar vale 1,43 francos suíços, R$ 1,72 e 113,80 ienes. O dólar norte-americano vale 60 centavos da libra esterlina. E a frente fria continua deixando o céu nublado e com chuvas em Santa Catarina e no Paraná. No resto do país, muito calor. Os dados são do INPE. Vamos à previsão. Chuva em Porto Velho, máxima 33 graus. Em Aracaju também chove, máxima 28 graus. No Rio de Janeiro, céu claro, máxima 34 graus. Chuva em Curitiba, máxima 25 graus. E em Brasília, a previsão é de sol, máxima 27 graus. Quinta-feira, 26 de junho. A Justiça concedeu liminar declarando indisponíveis os bens do prefeito Celso Pitta, do ex-coordenador da dívida pública Wagner Ramos e de 15 corretoras e distribuidoras de valores. O pedido foi do Ministério Público. A liminar foi concedida pelo juiz Pedro Aurélio Pires Maríngulo, da 12ª Vara da Fazenda Pública. Na ação do Ministério Público, o prefeito Celso Pitta, o ex-coordenador da dívida Wagner Ramos e 15 corretoras de São Paulo são acusados de provocar um prejuízo à prefeitura de quase 11 milhões de reais. Durante 10 meses, o promotor Wallace Martins Júnior investigou a compra e venda de títulos públicos entre a prefeitura e as corretoras e as contas do então secretário das Finanças, Celso Pitta, e seu assessor Wagner Ramos. Essa é uma medida de segurança para garantir ou o ressarcimento do dano erário ou a perda dos valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio de corretoras e distribuidores de títulos. A ação do Ministério Público pretende também que o prefeito Celso Pitta seja enquadrado na lei de improbidade administrativa. O prefeito disse que a decisão foi precipitada e vai recorrer. O depoimento de um ex-assessor complica a situação do governador do Acre, Orleir Cameli, no escândalo da compra de votos a favor da reeleição. O governador depôs ontem na comissão que investiga o caso na Câmara. O ex-assessor do governador do Acre despejou denúncias contra o antigo chefe. Guilherme Duque Estrada afirmou na comissão que investiga o desvio de verbas federais para o Acre e Amazonas que Orleir Cameli pagava propinas para agilizar a liberação de recursos. Mais tarde, depondo em outra comissão, a que apura denúncias de compra de votos, Orleir Cameli chamou o ex-auxiliar de mentiroso. O governador acusado de pagar por votos pró-reeleição negou todas as denúncias. Admitiu que conversou com os acusados sobre reeleição, mas tentou convencê-los politicamente e não com dinheiro. Entre 336 deputados que votaram a favor da reeleição, saiu o meu estado como bode expiatório, que eu não quero aqui dizer que algum outro estado cometeu isso,
mas procuraram logo o Acre e o Amazonas para limpar mão neles. Estão na lista de convidados a depor o irmão do governador do Acre, o empresário Eládio Cameli, os ex-deputados Ronivon Santiago e João Maia e os deputados acusados de vender o voto, Osmir Lima, Chicão Brígido e Zila Bezerra. O trabalho da comissão não para em julho. O processo de cassação foi incluído na pauta da convocação extraordinária. Começa hoje em Planaltina, cidade satélite de Brasília, o julgamento do ex-assessor da Comissão Mista de Orçamento, José Carlos Alves dos Santos. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato da mulher, Ana Elizabeth Lofrano. O economista denunciou o esquema de corrupção na Comissão de Orçamento, um dos maiores escândalos políticos do país. Vamos agora ao vivo ao Fórum de Planaltina, cidade satélite a 41 quilômetros de Brasília. De lá, fala o repórter Gustavo Krieger, que vai acompanhar o julgamento de José Carlos Alves dos Santos. Gustavo. Bom, é grande expectativa aqui em Planaltina, onde a partir da 1h da tarde começa o julgamento de José Carlos Alves dos Santos. O economista deve chegar ao prédio do fórum dentro de poucos minutos e vem protegido por um forte esquema de segurança, que conta até mesmo com helicópteros da polícia. A grande expectativa é se ele vai fazer novas revelações sobre o escândalo do orçamento. Nas entrevistas que deu nos últimos dias, José Carlos insinuou que parlamentares envolvidos com a máfia do orçamento poderiam estar por trás do assassinato de Ana Elizabeth. Se ele tem mesmo novas revelações a fazer ou se isso não passa de um blefe, o julgamento vai revelar. A previsão é que a sentença saia dentro de 4 dias. Gustavo Krieger para Em Cima da Hora. Indicadores financeiros. O dólar comercial está cotado a R$ 1,0763 para a compra e R$ 1,0765 para a venda. O dólar do turismo está cotado a R$ 1,06 para a compra e R$ 1,09 para a venda. O governo já pretende manter a CPMF até o ano 2000. O prazo inicial é até fevereiro do próximo ano, mas o déficit público federal é cada vez maior e fica difícil de abrir mão da contribuição. A CPMF foi criada para levantar dinheiro para a saúde e deve arrecadar 6 bilhões de reais até o fim do ano. É muito mais do que o governo previa. E o ministro da Saúde, Carlos Albuquerque, aproveita para responder às críticas ao sistema de saúde em todo o país. Fila, horas de espera, falta de médico, sofrimento. É o retrato da saúde pública no Brasil. O imposto da saúde, a CPMF, parece não ter adiantado. A previsão é que a arrecadação este ano supere o que era esperado e chegue a 6 bilhões de reais. Mas o caos continua. No Rio de Janeiro, pacientes em estado grave morrem por causa da falta de atendimento. O ministro da Saúde, Carlos Albuquerque, já acionou 2 especialistas que vão nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro para analisar a situação dos hospitais no estado. O ministro também vem discutindo com a equipe econômica do governo formas alternativas para financiar a saúde. Ele diz não saber se a CPMF vai continuar, mas afirma o governo tem de achar uma solução para não diminuir o orçamento da saúde. Isto é algo definido, pelo presidente. O que está se discutindo é aonde conseguir fontes que financiem isso. E qual é a possibilidade de estados e municípios participarem nesse financiamento. Os parlamentares vão ser obrigados a trabalhar em julho por causa da convocação extraordinária. O acerto foi feito entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e os líderes dos partidos governistas, mas a decisão não agradou o presidente da Câmara, Michel Temer. No Senado, a convocação já estava certa. Quem vai convocar é o Executivo. O Executivo também tem interesse nisso. Mas na Câmara foi preciso um acordo para convencer os deputados. No ano de 1987, nesses 6 meses seguintes, o governo vai dar 50% das perdas dos municípios. No próximo ano, 1988, vai dar 60% dessas perdas e no ano de 1999 vai dar 80% dessas perdas. É que para deputados de vários partidos, a convocação extraordinária não pega bem, mesmo que seja produtiva. Há uma, digamos assim, uma espécie de ideia, a meu modo de ver equivocada, que poderia desmoralizar os trabalhos da Câmara nesta convocação. O medo do desgaste rendeu até uma nota de protesto do bloco de oposição. As duas casas vão trabalhar durante 20 dias em julho, o que significa
R$24 mil a mais no bolso de cada parlamentar. A primeira votação em julho já está marcada para a próxima quarta-feira. Vai ser a vez do Fundo de Estabilização Fiscal. Reforma administrativa, lei eleitoral e Código Nacional de Trânsito também entram na pauta. No Senado devem ser votadas a regulamentação da quebra do monopólio do petróleo e das telecomunicações, além da reforma da Previdência. Aprovada uma resolução que permite aos senadores contratarem mais 2 assessores técnicos para os gabinetes de lideranças de partidos. O preço das novas contratações vai ser de R$600 mil e não haverá impedimento para a contratação de parentes. O projeto foi elaborado pela mesa diretora do Senado quando o senador José Sarney era presidente. Ao todo, vão ser 176 novos contratados, com um salário de R$ 4.800 cada um. O relator do projeto, senador Ronaldo Cunha Lima, do PMDB da Paraíba, calcula que o Senado vai fazer uma economia de R$ 535 mil por mês. Isso porque estaria acabando com mais cargos e funções comissionadas do que criaria novos empregos. O Banerj, o Banco do Estado do Rio, pode ser finalmente privatizado hoje. O leilão acontece na Bolsa de Valores do Rio, onde está a repórter Gioconda Brasil. Gioconda. Não existe qualquer pendência que impeça a realização do leilão de privatização do Banerj. E é por isso que o governo do estado está confiante de que o banco vai ser vendido hoje até às 4 horas da tarde, aqui na Bolsa de Valores do Rio. Por enquanto, o clima na Bolsa de Valores é tranquilo. Nenhum representante do Banerj ou das empresas interessadas em comprar o banco apareceu por aqui. São 4 as empresas que, na verdade, são bancos habilitados a comprar o Banerj. O Banco Pactual, que representa a Companhia Latino-Americana de Investimentos, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco BCN. A modalidade do leilão do Banerj será diferente do leilão da Vale do Rio Doce. Não haverá lances. Serão envelopes fechados que serão entregues contendo as propostas. Gioconda Brasil para o Em Cima da Hora. Ontem, a Justiça concedeu liminar declarando indisponíveis os bens do prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Inicialmente, o prefeito não quis comentar nada, mas acabou mudando de ideia e hoje ele vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre isso. Vamos a São Paulo acompanhar parte dessa entrevista. Decisão foram lucrativas e a demonstração da lucratividade dessas operações ocorreu no depoimento que eu prestei à CPI em Brasília durante 8 horas. Durante 8 horas, eu meticulosamente e minuciosamente abordei todos os aspectos da comercialização dos títulos, à época em que era secretário das Finanças. E demonstrei de que aquelas operações eram lucrativas. Posteriormente, a CPI produziu uma nota técnica tentando refutar aquelas demonstrações, aquelas afirmações que eu apresentei naquele depoimento. Aquelas notas técnicas foram rechaçadas por mim em ofício dirigido a cada um dos senadores integrantes da CPI e que foi também publicado pela imprensa. Nós consideramos que essas operações foram também objeto de auditoria do Tribunal de Contas do município, que atestou a sua lucratividade, a sua legalidade, a sua regularidade. Nós consideramos também que um assunto como esse foi tratado de uma maneira rápida, uma vez que a petição inicial, que contém 54 páginas e 15 volumes de documentos, foi lida, analisada e uma sentença de 20 páginas foi promulgada em menos de 2 dias, o que, no mínimo, mostra uma certa pressa no trato de uma questão tão delicada. Eu vou, a partir de agora, passar a palavra ao secretário municipal de Negócios Jurídicos, que vai expor o fundamento desse recurso que nós vamos impetrar contra essa decisão violenta, precipitada e arbitrária. Por favor, professor Edevaldo Brito. Eu cumprimento o senhor prefeito e esclareço no plano técnico as seguintes questões. O prefeito gizou que a decisão foi tomada
em menos de 2 dias, numa circunstância que, como todos nós sabemos, seriam adversas a esta celeridade, porque os reflexos dessa decisão importam profundamente num raio que é maior do que simplesmente uma pessoa física. E ela não poderia ser assim considerada, porque há pouco tempo, na mesma linha de procedimento judicial, a juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública, em uma o que eu ação pegar aqui, que Edivaldo prejuízo para o município, uma ação civil pública, cujos autores foram os mesmos promotores dessa Promotoria da Cidadania, esta juíza negava a indisponibilidade de bens, considerando que o fato da própria ação, o ingresso da própria ação por si só, já impedia que qualquer transferibilidade de bens se realizasse. E vejam que não tinha a mesma repercussão esta decisão como tem agora. Observem qual é a repercussão a que eu me refiro. Além de atingirem o prefeito da 2ª cidade maior do mundo, criando para isso um reflexo na própria desenvoltura da gestão dos negócios públicos dessa cidade, também se coloca em disponibilidade bens de 14 instituições financeiras. Essas instituições financeiras, como nós sabemos, devem operar com credibilidade, porque senão uma providência como essa, um simples boato geraria isso, quanto mais uma providência como essas, há de ter repercussões no sistema financeiro nacional e, por via de consequência, no sistema financeiro do mundo todo, dada a globalização, que um juiz não pode deixar de perceber. Eu, por essa razão, estou me recordando, antes mesmo de mostrar que esta decisão carece de fundamento, estou me recordando que a Academia Internacional de Direito e Economia reuniu a 6 de junho, agora, aqui, um seminário que os senhores podem ver pelos componentes a importância do seminário e dos temas. À minha exclusão, que fui um dos participantes, estiveram aí Maílson da Nóbrega, Geraldo Vidigal, Celso Bastos, o ministro do Supremo, Carlos Veloso, o professor Arnold Valdi, o doutor Luiz Carlos Sturzenegger, que é o procurador da Fazenda Nacional, doutor Gilmar Mendes, o ministro Nelson Jobim, o doutor Hernandes Galveias, o professor Ives Gandra, Paulo Rabelo de Castro, ministro Oscar Dias Correia, ministro Sidney Sanches e o ministro Pedro Malan. Este seminário discutiu o quê? O regime jurídico de segurança do sistema financeiro. Discutiu as normas econômico-financeiras e o controle do Poder Judiciário sobre elas. E discutiu a estrutura do sistema financeiro no país. Exatamente este seminário estava preocupado com esse nível de responsabilidade das decisões. Os senhores todos poderão ter acesso às fitas que estão aqui, onde o ministro Nelson Jobim chama a atenção de que, a partir dele, entende que o judiciário não deve estar, com cada qual dos juízes, preocupado com a sua biografia futura, mas preocupado com as repercussões que as suas decisões podem tomar no mundo globalizado e no momento em que nós estamos, portanto, responsáveis pela própria economia do país. Sua Excelência, portanto, continua dizendo que a divisão dos poderes não foi feita para que não se compartilhem das responsabilidades de todos os poderes nessa posição. E continua dizendo que as decisões devem ter 3 características no Estado democrático de direito inserido como o Brasil nessa globalização. Primeiro, elas devem ter sensibilidade para esses tais efeitos. Segundo, possibilidade de que essas decisões tenham, portanto, eficácia favorável ao segmento para qual elas são tomadas. E terceiro, que essas decisões devem ser tomadas sempre tomando em consideração se no campo econômico e social
elas serão toleráveis, porque o que é importante é a confiabilidade da decisão. Pois bem, é aí exatamente que eu pego essa questão, a da confiabilidade da decisão. E lhes direi, na linha dessa posição tomada pelo ministro Nelson Jobim no dia 6 de junho, e repito que as fitas estão aqui com a imagem de Sua Excelência, esta não é uma decisão confiável, esta não é uma decisão sensível com esses problemas. Por que didaticamente nos coloquemos? Em primeiro lugar, porque se envolve o prefeito do município de São Paulo, desloca a competência do juiz para o tribunal. Como todos sabemos, a Constituição do Brasil estabelece no seu artigo 29, inciso 10, que o julgamento do prefeito será perante o Tribunal de Justiça. Os senhores observem que não é perante Câmara dos Tribunais de Justiça, não é perante órgãos segmentares do Tribunal de Justiça, é o pleno do Tribunal de Justiça. E esta situação é assim exatamente para deslocar uma autoridade do nível de um prefeito do jogo dos interesses, do jogo das discussões políticas. E muito se contestou, inclusive, a posição política do Ministério Público, que o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Edivaldo Brito, a pedido do prefeito Celso Pitta, vai impetrar um recurso contra a decisão da Justiça que tornou indisponíveis os bens do prefeito. E não foi só do prefeito, foi também do ex-coordenador da Dívida Pública, Wagner Ramos, e também 15 corretoras e distribuidoras. Com relação à inflação, a FIP divulgou a terceira prévia de junho em São Paulo. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, subiu para 1,36%. Na terceira prévia do mês de maio, o índice foi de 0,32%. É a maior variação desde julho do ano passado. Os itens responsáveis pela alta foram o aumento das passagens de ônibus e das tarifas de energia elétrica e telefone. O dólar paralelo vale em São Paulo R$ 1,13 para a compra e R$ 1,14 para a venda. No Rio de Janeiro, a mesma cotação. R$ 1,13 para a compra, R$ 1,14 para a venda. Policiais, metade deles da Polícia de Choque, impedem a invasão da Secretaria da Agricultura de São Paulo por um grupo dos Sem Terra. Sem Terra de várias regiões do estado se juntaram ontem no saguão do primeiro andar da Secretaria. Eles trouxeram alimentos, um fogão e informaram que vão ficar acampados até o governo liberar financiamentos de 9 milhões de reais para famílias que já foram assentadas e renegociar dívidas dos agricultores com o Banespa e a Nossa Caixa. O secretário da Agricultura, Francisco Graziano Neto, conversou com os Sem Terra, mas não houve acordo. Os Sem Terra passaram a noite na secretaria e esperam falar hoje com o governador Mário Covas. Centenas de trabalhadores rurais sem terra estão há mais de 24 horas ocupando o prédio da Secretaria de Agricultura de São Paulo. A repórter Zelda Mello acompanha as negociações para a desocupação. Os 300 integrantes do MST estão acampados no pátio da Secretaria Estadual da Agricultura de São Paulo desde as 8h30 da manhã de ontem. Eles vieram de diversas regiões do estado, inclusive do Pontal do Paranapanema, região de Promissão, Itapeva e Andradina. Trouxeram mantimentos e dizem que só vão deixar o prédio depois que conseguirem negociar a pauta de reivindicações, que inclui a liberação de 9 milhões de reais do Fundo de Expansão da Agropecuária e Pesca, o FEAP, para assentados e pequenos produtores, renegociação do crédito de custeio com o Banespa e Caixa Econômica Estadual e reforma agrária. Hoje são 8 mil assentados em todo o estado. Ontem, uma comissão do Sem Terra se reuniu com o secretário da Agricultura, Francisco Graziano Neto, mas nada de concreto foi resolvido. Cerca de 300 policiais, inclusive da tropa de choque e cavalaria, estão no local como medida de segurança. Os Sem Terra estão tentando uma audiência com o governador do estado de São Paulo, Mário Covas. E eles prometem mobilizações até o dia 25 de julho, o Dia do Trabalhador Rural. Zelda Mello para o Em Cima da Hora. 3 focos de incêndio atingem o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. O maior deles está destruindo a mata perto das antenas de televisão, no Sumaré. Os bombeiros estão tendo muita dificuldade para controlar os focos de incêndio que atingem locais de difícil acesso. O fogo está se alastrando rapidamente, já que a mata está seca pela falta de chuva.
Neste momento, a diretora do Parque Nacional da Floresta da Tijuca e o comandante do Corpo de Bombeiros estão sobrevoando o local para fazer um balanço da destruição. A causa mais provável do incêndio foi a queda de um balão. A Bolsa de Valores de São Paulo está operando em alta de 0,84%. Na Bolsa do Rio, alta também de 0,89%. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Uso de Drogas e a Organização das Nações Unidas divulga um relatório que mostra a evolução e as principais causas do consumo de drogas no mundo. O Brasil é considerado rota do tráfico da cocaína produzida na Colômbia. A cada ano, 20 milhões de litros de produtos químicos usados na produção de cocaína são despejados pelos laboratórios nos rios da bacia amazônica. Inalantes, álcool, maconha, pasta de coca e crack são as drogas mais usadas pelas crianças de rua no Brasil. No Brasil, este é o perfil dos consumidores de drogas injetáveis, maioria entre 20 e 34 anos, não casados, desempregados e menos de 10 anos de escolaridade. O número de mulheres que se contaminaram com o vírus da AIDS através de drogas injetáveis aumentou assustadoramente desde os anos 80. Entrar no mundo das drogas não é muito difícil, principalmente se comparado à dificuldade de se livrar da dependência. Em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, crianças e adolescentes buscam tratamento para acabar com o vício. As mãos revelam a ansiedade. São dependentes químicos à procura de apoio para deixar o vício. Esta é uma reunião de uma entidade de apoio a usuários de drogas e suas famílias. Com depoimentos de ex-usuários, eles ganham a confiança de que a cura para o vício é possível. Recuperar a esperança é o primeiro passo de uma longa jornada para se livrar das drogas. Nas reuniões, os depoimentos revelam que a dependência em substâncias químicas pode começar em qualquer idade. Ele está cheirando cola de sapato, fumando cigarro, e quando não tem a cola de sapato, ele cheira gasolina com álcool. Quantos anos tem o filho da senhora? 9 anos. Um problema tão sério, muitas vezes, passa despercebido pela família. A gente achava a diferença, mas trabalhava, não tinha tempo. Saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. No trabalho de grupo, as famílias são orientadas a lidar com a situação. Elas precisam de tanto apoio quanto os dependentes. A família muitas das vezes acha que esse problema é a destruição, é o fim, não tem solução, e a família se desespera num primeiro instante. A gente precisa aprender agora a confiar e dar uma nova chance, né? Porque eu acho que toda pessoa merece uma nova chance. Encontrado morto o empresário português Armando de Pinho Tavares, de 54 anos. Ele era dono de um dos restaurantes mais tradicionais do Rio de Janeiro. O empresário Armando de Pinho Tavares foi encontrado morto dentro do carro dele hoje de manhã, numa rua da zona sul da cidade. De acordo com testemunhas, o empresário teria resistido a uma tentativa de sequestro e levou 2 tiros na cabeça. A perícia no veículo já foi feita. O corpo do empresário foi levado para o IML. Na batida do martelo, artistas plásticos se unem para ajudar Fernando Diniz, interno de um manicômio há mais de 50 anos e reconhecido como importante pintor. Postas mais uma semana no Museu Nacional de Belas Artes.